Olá pessoal, novamente eu trouxe para vocês aqui uma medida de risco. Essa medida de risco se trata do beta, tá? O beta mede o quanto uma ação varia diante da variação do mercado. E quanto maior o beta, mais arriscada é essa ação. Tá? Imagine que uma empresa, uma ação qualquer, por exemplo, varie 2% na medida que o Ibovespa varia 1%. Ou ainda uma ação B varie 1% na medida que o Ibovespa varia 1%. E por fim, uma terceira ação, a ação C, varie 0,5% toda vez que a variação do Ibovespa for 1%. A gente aprendeu no último vídeo que eu postei que o risco está associado ao desvio padrão, que corresponde o quanto a variação de uma ação se distancia da média. Então, uma ação com retornos mais dispersos da média ou com retornos maiores, seja para cima ou seja para baixo, apresentará maior risco. Logo, uma ação que varie mais que o mercado seria considerada mais arriscada, da mesma forma que uma ação que varie menos que o mercado seria considerada menos arriscada. No nosso exemplo, a ordem do nível de risco das ações seria, respectivamente, a ação A, a ação B e a ação C, porque elas apresentam variações que variam do maior para o menor. Mas você sabe como encontrar a medida que determina quanto essas ações vão variar em relação a uma variação no mercado? Como eu disse, o que vai determinar essa variação é o beta. Primeiramente, você vai precisar da série histórica da variação do ativo que você gostaria de calcular o beta e a variação do Ibovespa. Para o nosso exemplo, eu vou utilizar o histórico da variação da Via Varejo, que eu já inseri nessa tabela do Excel. Também vamos precisar dos dados de variação diária do Ibovespa. O ideal é que a série histórica seja maior que 2 anos e até 5 anos. Percebam que eu tenho dados que vão de 12/6/2017 até 10/7/2020. São os dados dos últimos 3 anos do Ibovespa e da ação de Via Varejo. Feito isso, a gente pode calcular o beta. O beta é calculado através da fórmula seguinte: covariância dos retornos do ativo com a covariância dos retornos do mercado, ou seja, do Ibovespa, dividido pela variância dos retornos do mercado. Mas a gente pode calcular o beta através da fórmula do Excel. Ficaria assim: covariância dos retornos do ativo, ou seja, de Via Varejo, pela covariância dos retornos do Ibovespa, dividido pela variância dos retornos do mercado. Então, a gente tem o nosso beta calculado. Lembrando que se a variação do Ibovespa for negativa, a variação do ativo também será, pois o beta do ativo apresenta sinal positivo. Uma outra forma de encontrar o beta é regredir nos retornos do Ibovespa contra os retornos da ação. Para fazer isso, a gente insere um gráfico de dispersão sobre o ativo e os retornos do Ibovespa. Em seguida, clicando no centro do gráfico, a gente insere uma linha de tendência. E depois basta marcar a caixinha Exibir equação no gráfico. Feito isso, a gente tem a nossa regressão plotada no gráfico com o beta do nosso ativo. Percebam que a reta de regressão do nosso ativo com o Ibovespa apresenta inclinação positiva. O que determina essa inclinação positiva é o nosso beta. Sendo o beta positivo, a gente pode assumir que a correlação entre os ativos, ou seja, entre Ibovespa e Via Varejo, é positiva. Se o beta fosse negativo, a inclinação da nossa reta seria negativa e uma variação positiva no Ibovespa resultaria numa variação negativa no nosso ativo. Então, relembrando, o beta é a nossa medida de risco e a inclinação da nossa reta. O x é o retorno do mercado, que na nossa regressão aparece como uma incógnita, como vimos aqui.
Então, se a gente assumir qualquer valor para x, a gente consegue estimar a variação em via varejo. Por exemplo, se o mercado variar 1%, dado beta 1,45, a variação no nosso ativo, ou seja, a variação em via varejo, é de 1,45. Da mesma forma que se o mercado variar 5%, a variação esperada no nosso ativo é de 7,25%. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. E também siga a minha página no Instagram, @investe_fácil.